Olá, vamos a mais uma série do projeto Mente Bíblica, uma série de devocionais criativos que nós vamos estudar então a respeito de homens de oração. Nós vamos ver sobre 4 personagens, 4 homens da Bíblia deixados como exemplo de pessoas que tiveram um estilo de vida que fazia essa manutenção, ou fazia essa conservação da comunhão com Deus. E nós vamos aprender com esses homens, mas nós vamos ver também como o nosso papel de mulher pode contribuir ou colaborar para que os homens, que nós nos relacionamos, que estão à nossa volta, nossos esposos, nossos filhos, netos, sobrinhos, os homens que estão à nossa volta, como que a gente pode colaborar, contribuir aí com a vida deles de comunhão com Deus também através da oração. Primeira coisa que a gente precisa ficar claro é que relacionamento com Deus é algo individual, portanto é responsabilidade individual. Eu não consigo fazer com que outra pessoa tenha mais ou menos comunhão com Deus, ok? Eu não consigo desenvolver na outra pessoa a motivação para ter comunhão plena com Deus através da oração. Isso é um desafio individual e é também uma decisão individual. Então, a ideia dos nossos devocionais não é fazer uma receita de bolo para o seu esposo, para o seu filho, ser um homem de oração. Não, é só para que, a partir do momento em que eu entenda o papel dele, o quanto ele pode ter essa comunhão com Deus através de oração, eu consiga perceber nessa conversa com Deus como eu posso contribuir, colaborar ou não impedir que esse homem seja um homem de oração, porque às vezes nós, sem percebermos, sem termos essa intenção, a gente acaba prejudicando o relacionamento de outras pessoas com Deus. Então, como é que eu, no meu papel de mulher, como colaboradora, que foi para isso que Deus nos fez, auxiliadoras dos homens, como é que eu, nesse papel de auxiliadora, auxilio ele a ter comunhão com Deus? E eu tive essa conversa com Deus a partir do pensamento de Eva, quando ela apresenta o alimento lá, a fruta, que não era permitido comer para Adão, e aí o pecado entra no mundo pela desobediência dos dois. Ela estava ali para auxiliá-lo, para ajudá-lo na manutenção do jardim, e no entanto, a partir do momento em que ela não entende o seu papel, ou acaba se esquecendo, não valorizando o papel de auxiliadora na vida do homem, para manter aquela comunhão ali, para fazer a manutenção da comunhão de todo o jardim, do homem, e dela mesma com o próprio Deus, ela acaba prejudicando esse relacionamento, e aí leva o homem ali a cometer o pecado. A decisão foi do homem também, a decisão foi individual, foi particular de cada um, porém, por ela não valorizar, ou por ela não entender o seu papel como auxiliadora, ela prejudicou ali o relacionamento. E aí, para que nós não façamos a mesma coisa, para que nós não caiamos no mesmo erro, é importante a gente entender o nosso papel de auxiliadora quanto à participação aí na vida desses homens, para que eles se tornem homens com comunhão com Deus. E aí eu entreguei a vocês, lá no nosso grupo, no Telegram e no WhatsApp, entreguei a vocês as nossas folhas de recortes para esses dias. A folha é gratuita, você vai imprimir no papel que você quiser, eu já imprimi e já postei, para vocês o vídeo das folhas, mas eu trouxe aqui já recortado, separado as folhas. São essas figuras aqui hoje, que nós vamos usar. Eu coloco as folhas num envelopinho separado, as folhas de recorte, Então estão aqui as figuras. Hoje a gente vai ver sobre Josué e sobre esse capítulo de Josué que nos mostra, que nos dá exemplo sobre homens de oração. E nós temos essas figuras aqui, de recortes. Eu já recortei algumas e outras eu deixei para recortar aqui com você, porque o recorte
das folhas, das figuras, faz parte do nosso momento devocional. E nesse momento devocional a gente começa com os recortes, né? A gente começa com os recortes para que a gente possa fazer esse momento de concentração, de respiração, para que a gente entenda, se concentre plenamente na nossa conversa com Deus. Eu vou usar a minha Bíblia. A minha Bíblia não tem espaço. Todo mundo me pergunta se tem que ter uma Bíblia de espaço. As pessoas têm a sensação que a minha Bíblia tem espaço. Essa que eu uso, que eu estou usando, né, nesse momento, não tem espaço. Ó, tá vendo? Tá muito juntinho aqui do texto. Não tem espaço, mas eu consigo fazer as devocionais nela. Fica por cima do texto. Se eu não gostar de ficar por cima do texto, né, eu posso colar na beirinha e eu consigo retirar para ler o texto. Ou eu posso usar o que a gente chama de vellum, que em algum momento aqui eu vou ensinar vocês, que é uma folha por cima colada, né, que eu uso, e aí depois eu consigo ver. Eu faço uma outra página, né, e eu consigo ver o texto por completo, porque eu colo uma página aqui que não vai tampar o texto. Então, para quem não gosta de tampar o texto, eu recomendo que seja uma Bíblia que não seja a que você leva para todos os lugares, porque ela fica, né, assim, né, gordinha, pesada e com muitas informações pessoais, porque é o seu momento de estudo com Deus. Então, que seja uma Bíblia que você vá usar só para esse momento devocional. Caso você não tenha essa Bíblia do momento devocional, então, você pode usar um caderno. Eu uso vários cadernos, né, de devocional. Eu faço também o caderno, personalizo. Então, se você quiser também, pode entrar em contato comigo aí que eu faço um personalizado para você, com folhas brancas ou com folhas de devocional ou com folhas, né, essas aqui tem as folhas coloridas já no caderno, e aí faz os estudos direto aqui também pode ser feito direto no caderno, né, usando aí os post-its e tudo mais. Pode ser feito os devocionais no caderno. Quando tem muita informação, quando é um estudo, né, com muita informação, eu faço no caderno, não faço lá devocional na Bíblia, né, porque não tem espaço. Então, pode ser feito no caderno também. Eu vou fazer na Bíblia para você aprender aí a fazer na Bíblia também e começar a treinar aí esse momento devocional com essa dinâmica do devocional criativo. E nós começamos, então, com as folhas de recorte. Você vai imprimir a sua folha de recorte, né? Ela vai estar numa folha inteira. E você vai recortar, retirando os pedacinhos das folhas, tá? Essa daqui é a folha da capa, né, da introdução do assunto. As outras eu já cortei para agilizar aqui no vídeo, mas eu vou te ensinar aqui com esse aqui, ó. Você tá vendo? Eu quero recortar essa imagem aqui, eu solto a imagem maior, tá? Eu solto a imagem que eu quero recortar da folha inteira para facilitar, ó, tá? Soltei da folha inteira e depois eu vou fazer o recorte. E enquanto eu fizer o recorte, a minha mão com a tesoura vai ficar parada e o que roda é o papel. E aí esse já é um momento da gente pensar, tá? Não é a nossa movimentação em direção ao texto que vai fazer Deus falar com a gente, não. Deus fala o que Ele quer, na hora e no tempo que Ele quiser. Então eu preciso me concentrar. Respira enquanto corta aí a figura. É importante respirar para que a figura saia aí recortada, bem recortada, não é? E você vai concentrando seu cérebro naquilo que você está fazendo. Então você vai recortar e vai conversar, vai respirar nesse momento, né? Respira. Só respira e recorta, não fala nada. Eu vou falar por causa da gravação do vídeo, mas no seu momento devocional, não fale nada, só recorte, né? Só recorte, respire, deixe que a tesoura faça o seu trabalho, deixa que o seu cérebro se conecte aí, né, com a voz de Deus, o seu ouvido, o seu organismo se conecte com a voz de Deus. Se você preferir, você pode colocar uma música ao fundo, né,
instrumental ou não, do jeito que você preferir, e você vai recortando então aí esse material da folha de recorte. Esses aqui eu não vou usar, eu estou fazendo só para que você perceba, tá ok? Aqui, só para você ver como é que faz, e faz o recorte aqui. Eu deixo uma bordinha em volta, tá bom? E recorto. Esse papel aqui eu não vou usar, esses aqui eu não vou usar para a devocional, mas esse papel, ele tem algumas coisas aqui que dá para eu usar em alguns outros. Essa mancha aqui, ó, se eu recortar assim, ó, tá vendo? Eu consigo usar em outras, ou até nessas devocionais aqui mesmo, em alguma delas, eu posso usar essa mancha como um fundozinho para escrever alguma coisa, ou para colar alguma figura em cima, tá ok? Aqui, ó, fica uma mancha bonita, colorida, né? Já tá aqui mesmo. Eu colo assim, ó, na Bíblia, tá vendo? E ela vai ficar como alguma coisa aqui escrita aqui, tá bom? Eu posso usar esses pedaços de papéis aqui. Aqui tem outro, ó, azul. Vou recortar e vou guardar, tá? Aqui também, ó, um pedacinho, ó, tá vendo? Um pedacinho que fique. Você já imprimiu, já gastou a tinta da impressora, né? Recorta, ó, tá vendo? Que ele também vira um detalhezinho que eu posso colar, ó, e fica bonitinho a manchinha aqui, tá? Vou guardar então esses pedaços aqui pro próximo. Então você vai recortar toda a sua folha, vai recortar a sua folha com as figuras, e depois você vai abrir então a Bíblia no texto de referência que está lá para o nosso estudo. O de hoje é sobre Josué. Tá aqui a referência, Josué 10, de 1 ao 15. Esse aqui é um bloco de texto, né? Quando é um versículo só, eu oriento que leia o bloco inteiro, né, do texto, para ficar bem claro aquele texto, o que Deus quer falar com você, né? Senão fica uma conversa meio no meio do caminho, né? Então, 10, de 1 ao 15, ó, esse texto ele vai até o 27. Então, eu vou ler até o 27. Eu vou ler 10, de 1 ao 15 aqui para fazer devocional com vocês, mas na minha devocional pessoal eu vou ler do 10, do 1 até o 27, que é onde começa aqui uma outra referência de outro assunto, ok? Então, os 5 reis é a história de Josué 10, de 1 a 15, que diz: não demorou muito para Adonisedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei sob santa condenação. Assim como fizera com Jericó e seu rei, ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, Adonisedeque enviou uma mensagem a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon: venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e o povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: não nos abandone agora, venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos os soldados valentes. O Eterno disse a ele:
não dê chance a eles, eu já os entreguei em suas mãos, nenhum deles resistirá a você. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confusos perante Israel, e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, a caminho de Bet-Horon, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel: Sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Ajabon. O sol parou, a lua ficou imóvel, até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Deus é maravilhoso. No seu momento devocional, faça aí essa oração agradecendo a Deus, porque as suas lutas não são guerreadas sozinhas, né? Você não guerreia sozinho, ou você não guerreia junto com a sua família, com o seu esposo, com o seu marido, mas é uma luta que é guerreada pelo próprio Deus. É uma luta que é guerreada com o poder de Deus se manifestando no sobrenatural. Então, como eu disse no início, nós não somos responsáveis por manter as pessoas que estão à nossa volta em comunhão com Deus. Não é nossa responsabilidade, mas é nossa responsabilidade colaborar ou auxiliar para que esse relacionamento com Deus aconteça com as pessoas que estão à nossa volta, a gente proporcionar esses momentos. É interessante, eu vou colar aqui, eu colei uma fita dupla face atrás, mas você pode usar cola comum, e eu vou colar aqui, porque eu já vou começar o meu momento de devocional. Então, colei lá a referência e vou marcar no texto algumas coisas que me chamam a atenção. Eu vou usar uma canetinha, né? Aqui, eu vou usar a canetinha azul, tá? Para marcar o texto, a referência. E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção, pensando nessa minha responsabilidade de fazer com que as pessoas à minha volta sirvam a Deus ou mantenham uma comunhão através da oração. Os homens, né, mantenham uma oração. Primeiro, percebendo que a nossa luta é muito maior do que aquela que é travada nos nossos olhos visíveis, né? Tem aqui no texto, ó, no momento em que o povo sabe que todos aqueles reis estão vindo para cima dele, eles ficam apavorados. Olha, tá dizendo aqui, ó, tinha feito um acordo, deixa eu achar. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, eles enviou uma mensagem. Mandaram dizer a Josué, que estava acampado de Gilgal: não nos abandonem agora, venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam nas montanhas se uniram contra nós. Tem uma luta sendo travada contra a harmonia da nossa casa. Vem para chamar Josué, né? Chamam Josué por causa da guerra, por causa da grande ameaça. Tem uma grande ameaça sempre rondando a nossa comunhão, a comunhão das pessoas que estão à nossa volta com Deus. A agitação, os desafios, os grandes desafios, né? Homens que são comprometidos com Deus são homens que assumem a sua responsabilidade de paternidade, que assumem a sua responsabilidade de homens responsáveis pelo sustento da casa. Então, os desafios são sempre muito, muito grandes diante da comunhão do homem com Deus, porque ele tem muitos afazeres, muitas atribuições. É claro que algumas mulheres também assumem essa responsabilidade, também têm essa responsabilidade, precisam vigiar o tempo inteiro
para que não sejam atropelados, né, por tanta coisa a ser feita e se esqueçam do momento de comunhão com Deus, se esqueça dessa batalha sendo travada. Então a gente precisa lembrar dessa batalha sendo travada e principalmente diz o texto aí no versículo 7 que Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, foi ajudar aquele povo que estava passando por grande batalha. Como mulheres auxiliadoras de Deus, ou auxiliadoras aí nessa comunhão do homem com Deus, a gente precisa lutar junto com eles para se manterem fiéis. Então aqui, ó, eu vou marcar que Josué, com a caneta comum, eu vou marcar que Josué partiu, ó, Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército. E vou anotar aqui, ó, que nós precisamos que a mulher auxiliadora luta junto com todo o seu exército para que o homem se mantenha firme na luta. Se mantenha firme na luta. Sabe, eu e você precisamos lutar com essa pessoa que está de perto da gente, com esse homem, né? Já que a gente está falando de homens de oração, a gente precisa lutar com esse homem para se manter firme na luta, para que ele se mantenha. Não, a gente tem que orar todos os dias pela comunhão deles com Deus. Não desanime, não desista, não se descuide de não orar por eles, né, por essa luta. Então vamos orar o tempo inteiro por eles, para que eles se mantenham fiéis, para que eles se mantenham na comunhão com Deus, que mesmo na luta da rotina pesada deles, na luta da rotina deles de grande desafio para trazer o sustento para casa, a gente precisa lutar o tempo inteiro para manter firme. Ore pelas situações do seu esposo, do seu filho, os desafios que eles têm para se manter em comunhão com Deus. Clame a Deus, peça a Deus para que seja com eles o tempo inteiro. Oração constante. Mantenha essa oração constante. Aqui tem uma frase, né, do busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Eu vou colar esse texto aqui. A gente precisa lembrar de orar o tempo inteiro. Orar em todo instante pelos homens, né, que são nossa responsabilidade auxiliá-los nessa comunhão com Deus, para que eles não errem, para que eles não vacilem, para que eles não se esqueçam de se manter em comunhão durante a luta, se manterem firmes em Deus, convictos da presença de Deus, né? Veja que o povo lá de Gibeon, eles ficaram com medo por causa da ameaça dos reis, né, ali se unindo, e esqueceram que o próprio Deus estava junto com eles. Então, que havia uma promessa de que eles venceriam, e eles ficaram ali apavorados, ficaram alarmados, né, porque eles estavam em grande número. E aí Josué vai até lá com todo o seu exército, todos os seus soldados e os seus valentes. E aí é interessante que Deus diz para eles, para Josué, né, assim, ó, não dê chance a eles, não dê chance a eles, não dê chance de nada desviar, ó, vou colocar aqui, ó, que nada desvie nossa fé. Que nada desvie nossa fé. Não dê chance de nada desviar a nossa fé, desviar a fé das pessoas, dos homens que a gente é responsável por orar. Então que a gente peça a Deus o tempo inteiro para que esses homens se mantenham fiéis, convictos
daquilo que Deus chamou eles para fazer. E sabe que naquele momento em que Deus fala com Josué, naquele momento em que Deus fala para Josué, olha, não deixe, não dá nenhuma chance, Deus orienta eles, Deus diz para ele, né, olha, eu já os entreguei em suas mãos, nenhum deles resistirá em vocês. Nós não lutamos sozinhos. Eu insisto em afirmar de que não é nossa responsabilidade fazer os nossos maridos terem, os nossos filhos, os nossos maridos, nossos netos, sobrinhos, outra pessoa ter comunhão plena com Deus, ter um estilo de vida de oração. Não é nossa responsabilidade, sabe? Às vezes a gente sofre ou a gente fica ansiosa por saber que a gente, por pensar que a gente não vê, né, os nossos familiares, aquelas pessoas que a gente ama, tendo aí essa responsabilidade, esse compromisso de oração. Isso inquieta a gente. Não é nossa responsabilidade, não é nossa obrigação, não somos nós que temos que lidar com isso. O próprio Deus vai lidar com isso, o próprio Deus vai garantir que essa comunhão seja feita, que a vitória seja alcançada. A nossa parte é orar em todo o tempo. E aí o texto continua dizendo que Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. Chegou de surpresa, estava preparado. O Eterno os deixou confusos perante Israel. E aí conta da batalha, de que Deus estava ali mandando granizo e que mais inimigos morreram pelos granizos do que pela espada dos israelitas. O próprio Deus lutou por eles. E aí no final diz aí, né, do texto, no finalzinho da história, desse momento da história, diz que no dia em que o Eterno entregou aos amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel e pediu para que o sol parasse, para que a lua ficasse parada, para que tudo parasse no momento da luta. E aí eu vou marcar esse momento aqui do texto, sabe? Porque a gente precisa pedir a Deus, pelo dia vivido dos nossos homens, né? O dia dos nossos homens, né? Eu vou botar do marido e filhos, estão sob controle. Sob o controle de Deus. O tempo da luta, o tempo da guerra vai durar o tempo em que Deus estará cuidando para esse dia durar, para esse tempo durar. E é uma parceria. Aí aqui, ó, no texto, que na citação do livro de Jasar, o sol parou no meio e ele diz aqui, ó, o Eterno cumprindo uma ordem humana. Ó, eu vou marcar essa parte do texto também. O Eterno cumprindo uma ordem humana. E ele diz aqui, ó, de fato o Eterno lutou a favor de Israel. Eu vou marcar também, deixa eu dobrar aqui. De fato o Eterno lutou a favor de Israel. Olha que parceria linda Deus se propõe a fazer conosco. A luta de comunhão com Deus é uma luta, a luta de comunhão com Deus é uma luta em parceria com Ele. Uma luta em parceria com Ele. É para ter comunhão com Ele, mas é Ele quem luta. Como aqui na minha Bíblia eu não tenho espaço para colar, eu vou cortar um pedaço do papel aqui, ó, para que eu anote, porque Deus tem falado comigo
muito nesse texto, está falando muito comigo nesse texto. E como eu sempre faço nas séries, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu posso compartilhar de forma geral, mas as coisas pessoais que Deus está falando comigo, né, eu vou anotar depois. Mas aqui eu vou anotar, ó, exatamente esse aqui que não deu no espaço aqui, eu vou colocar aqui, ó, que a luta de comunhão com Deus é guerreada em parceria com Ele. Não é aquela história de você que lute para se manter em comunhão comigo, você que faça a sua parte. Não, é uma luta de comunhão com Deus, é guerreada em parceria com o próprio Deus. E aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer uma bandeirinha só para ficar bonitinho o meu devocional criativo. E quanto mais cores eu usar, mais arte eu usar, mais fixo fica na minha mente essa informação. Olha, a luta de comunhão com Deus é guerreada em parceria com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Essa luta não é guerreada comigo sozinha. Não sou eu que tenho que fazer todos os esforços sozinha, sabe? Por mais que eu vá lutar, não sou eu que estou lutando. Por mais que eu me junte a esse homem, ao meu marido, ao meu esposo, ao meu filho, aquele a quem eu estou participando como colaboradora, né, para manutenção dessa comunhão com Ele através da vida de oração, ainda que eu participe, a luta não é lutada por mim, é numa parceria. Não é os meus esforços quem vai fazer essa luta ser vencida. Deus mesmo luta, né? Por isso que Jazar diz, olha, o Eterno cumprindo uma ordem de Deus. Não é que ele está obedecendo ao homem, que ele está em parceria ao homem. Ele entende que a gente é capaz também de traçar estratégias para que essa luta chegue ao fim. Josué era um homem experiente de guerra, sabe? Era um homem que já tinha lutado, já sabia como funcionavam as batalhas, como que eram as batalhas, e ele sabia que se chegasse à noite ia complicar a batalha, né? Eles iam fugir com mais facilidade. Josué entendia de guerra, entendia de estratégia de guerra. E sabe, como nós temos nos dedicado nessa comunhão com Deus, a gente também sabe de estratégia de guerra. Deus nos deu estratégias de guerra também para vencer as batalhas, os desafios. Por isso, a gente pode falar com Deus, Deus, me dá estratégias, me dá aí como que eu posso fazer para ajudar esse homem a orar, esse homem a batalhar ainda mais. O que eu posso fazer para que o meu marido tenha maior comunhão com Deus? O que eu posso fazer para o meu noivo ter comunhão com o Senhor, ter a mesma experiência que eu tenho com o Senhor? Ou o que eu posso fazer para que eu tenha essa experiência a ponto de ser capaz de participar das batalhas do outro, né, na luta para ter comunhão com o Senhor? Porque se Josué não entendesse de batalha, Josué não seria uma ajuda útil. Okay? Se Josué não confiasse, ele ficaria temeroso também, como aquele povo de Gibeon. Então, ele não seria uma ajuda útil. Então, peça a Deus também por você. A gente tem que pedir pela gente, Senhor, me dá essa experiência, me dá essa tranquilidade para ir à guerra, lutar, guerrear junto do meu marido, do meu esposo, do meu noivo, do meu filho, mas que o Senhor me dê estratégias do Senhor, que o Senhor faça essa parceria comigo também, né? E aí eu vou colar aqui, ó, esse sol. Me ajuda, Deus, me ajuda, né? A gente precisa pedir para que Deus faça isso. Josué buscou a Deus, Josué disse para Deus aquilo que precisava fazer, né? Deu a ordem lá, olha, para o sol que eu faço minha parte aqui. Faz a lua parar, faz esse dia não terminar agora, porque isso é o que o Senhor pode fazer.
que eu faça a minha parte aqui embaixo. A gente vai guerrear até o último inimigo cair. Eu vou guerrear, eu não vou desanimar. Então, peça a Deus, né, para participar, né? Entenda, na verdade, né? Não adianta você pedir a Deus, você não precisa pedir a Deus não, porque Deus já está nessa luta, né? Quando alguém busca ter comunhão com Deus, Deus já está nessa luta. Então, peça a Deus as estratégias para vencer essa luta. E eu vou colocar aqui, ó, preciso lembrar. Coisas que eu preciso lembrar. Primeiro, que eu sou auxiliadora, guerras, para manter a comunhão. Segundo, que Deus luta em parceria para termos comunhão. Com Ele. Então, eu sou auxiliadora, eu não sou fonte da comunhão, não sou eu que garanto a comunhão, eu não posso fazer muita coisa para garantir a comunhão dos outros com Deus, mas eu posso auxiliar nessa guerra, lutando, orando, mantendo a minha comunhão com Deus a tal ponto que eu entenda as estratégias de Deus para essa história, né? Para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está se desenvolvendo. Então eu vou colar esse aqui. Olha, eu não usei esses aqui, vou guardar para os próximos, tá? Não usei. Vou colar aqui, ó, e vou prender. E você pode continuar aí entendendo o texto, lendo esse texto, né, e entendendo aí o que Deus quer para você, para sua vida, porque eu vou continuar aqui também entendendo. Deus vai continuar falando comigo. Nunca interrompa a conversa com Deus sem que Ele tenha falado tudo o que precisa falar. O tempo de devocional, quem determina é o próprio Deus, tá ok? Ele é que vai dizer o tempo de falar. E é possível que Ele te libere da devocional, mas Ele continue falando com você ao longo do dia. Então também continue conversando com Deus. Continue falando com Deus aí a respeito desse assunto. E que Deus abençoe sua vida, abençoe aí essa conversa, que seja uma conversa abençoada. Oremos pelos homens da nossa vida, para que eles consigam se manter em comunhão com Deus e mantenhamos a nossa responsabilidade sempre latente na nossa memória, de que somos auxiliadoras, fomos criadas para ser auxiliadoras dos homens. Que Deus nos abençoe.